Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, na verdade vou trazer dois vídeos para vocês hoje, tá? Nesse primeiro aqui a gente vai completar a reflexão sobre os celulares de Paris e a conexão disso com a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord. E aí eu vou trazer algumas referências para vocês aqui, aquela divisão, né, de temas que eu fiz. São 3 temas aqui que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. E no segundo vídeo eu vou trazer para vocês um comentário aqui sobre uma fala, né, mais uma fala bizarra aí do pastor Silas Malafaia, tá? Vomitou um monte de asneiras ali sobre o Lula e sobre comunismo e tal, como de praxe, essa gente que não tem a menor leitura ali, né, enfim, e ficam falando bobagem. Então no segundo vídeo eu trago isso para vocês aí, também vou deixar o link na página aqui e nas comunidades, tá? Antes, mais uma vez, deixo aqui com vocês a dica do meu novo livro de poemas, meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu 9º livro no total, tá? Então quem quiser aí entrar em contato comigo pelo Zap, furar o bloqueio desses animais aqui que seguem, enfim, vomitando lixo aqui na minha vida, a gente conversa a esse respeito aí, tá? Então, mais uma vez, pessoal, lembrando aqui que a gente falou do Sociedade do Espetáculo, tá? Do Guy Debord no vídeo passado. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui, né, e não tiver assistido o vídeo anterior, e quiser fazer isso, é interessante, tá? Porque vai entender melhor aqui a discussão desse vídeo, tá? Enfim, e a gente falou do situacionismo do Debord, né? Aquela proposta dele aí crítica, que é o situacionismo, criar situações e tudo mais, como uma resposta àquela alienação trazida pelo espetáculo e que foi reformulada também pelo Baudrillard depois com a ideia de simulacro e tudo mais. E trago para vocês uma dica também do Foucault, que tá esse livro bem legal aqui, que é um livro de entrevistas dele, e que num momento aqui o cara pergunta para ele se ele é filósofo, ele diz que ele é um pirotécnico, né? Quer dizer, alguém que produz ali faíscas reflexivas, né? Na verdade, ele usa uma expressão bem específica aqui, tá na página 67 aqui, quer ver? Ele diz, na 69 na verdade, né? Ele diz: eu sou um pirotécnico, fabrico alguma coisa que serve finalmente para um cerco, uma guerra, uma destruição. E na verdade, quando você lê aqui o trecho, ele não está nem falando exatamente de destruição, né? Não é destruição, é uma resposta, né? Que é a resposta da filosofia enfim, às mesmices, às burrices e outras isses aí que a gente tem sempre em cada época, tá? Então, de certa forma, o Foucault também era um grande situacionista, vamos dizer assim, enfim, para a gente usar o termo do Debord, tá? E aí, já refletindo o que a gente refletiu no vídeo anterior, tá? Eu dei o exemplo para vocês lembram, né? Para poder distinguir o espetáculo do Debord do simulacro do Baudrillard. A metáfora que eu trouxe para vocês foi a metáfora da máscara e da plástica, tá? Vocês vão ver lá no vídeo que eu explico isso melhor. Então a máscara seria, né, algo ali que já não é o seu rosto, mas porém fica visível que não é o rosto, né? Ainda que seja já uma diferença ali para o rosto. E a plástica já seria algo que fica mais difícil de perceber, né? Porque está ali, vamos dizer assim, entranhado no próprio rosto, quer dizer, uma modificação interna do próprio rosto, e aí fica mais difícil de perceber, né? E é isso que o Baudrillard está chamando de simulacro, que seria inclusive uma ideia que cabe mais para essa questão aí dos celulares do que a ideia de espetáculo do Debord, e eu ponderei isso também no vídeo passado, tá? A questão é que a coisa não se resume aí. Por quê? Porque os dois trabalham com uma ideia de real que seria algo destituído de qualquer conexão com um simbolismo, né? E isso no ser humano não existe, tá? E aí eu deixo para vocês a dica aqui do Agamben, tá? Tem esse livro aqui que eu falo pra caramba dele com vocês aqui, e um dos capítulos desse livro ele discute a questão do rosto, né? Tá aqui inclusive na página 87, tá? E aí aqui tem questões aqui, né? Dá pra gente discutir aqui alguns pontos do que ele pondera, porque inclusive ele trabalha com uma ideia de política que é muito mais ligada à individualidade do que ao Estado. Ele de certa forma ignora um pouco ali alguns detalhes importantes ligados ao Estado e outras questões mais, que eu já falei em outros vídeos aqui, mas tem um aspecto aqui que ele pondera em relação à questão do rosto, que é importante e que ajuda a não enxergar a coisa como o Debord e o Baudrillard, ou seja, como algo que é meio que, enfim, que é uma espécie de deslocamento de um real natural e absolutamente verdadeiro, né? Ou inquestionável ali, ou algo que seria
inclusive que dispensasse a esfera simbólica e tal, tá? E aí ele, por quê? Porque ele está chamando a atenção aqui para a questão da aparência, né? E isso aqui é muito importante para pensar os detalhes que eu vou ponderar com vocês aqui hoje, ligados à questão dos celulares, tá? Por quê? Porque a gente vai falar da imagem, né? Vai falar da questão, que mais aqui? Da questão da memória, né? E o individualismo. Então os três, é interessante pensar essa metáfora aí, né? Quer dizer, a máscara como um espetáculo, a plástica como simulacro e o rosto como aparência, vendido pelo ali, ou enfim, desenvolvido pelo Agamben, como uma espécie de percepção de que essa alienação que está sendo apontada ali, que está sendo desenvolvida também, está sendo denunciada pelo Debord e pelo Baudrillard, não são absolutas, né? Ou seja, não há um descolamento, não há um destacamento absoluto de uma naturalidade pura, né? Que seria a base aí de algo que fosse não alienado, tá? E ao mesmo tempo esse destacamento também não é exatamente uma alienação, né? Exatamente por isso, tá? Enfim, então são esses detalhes aí antes da gente começar aqui a reflexão, e aí eu passo aqui, né, para o primeiro detalhe. Então essa questão dos celulares, quer dizer, todo mundo ali com o celular na mão apontado, né, para o Arco do Triunfo, ninguém se mexe, ninguém se abraça, ninguém pula de felicidade. O máximo que as pessoas fazem é acompanhar, né, verbalmente a contagem regressiva, mas os celulares estão ali, né, e tal, enfim, estagnados, ninguém se mexe, é uma imagem quase que, enfim, né, mesmo que você coloque o vídeo, praticamente não há movimento na imagem, né, é um negócio impressionante assim nesse sentido. E aí isso remete à questão da imagem, né, inevitavelmente, porque é uma produção de imagens e porque a galera que lançou essa discussão chamando o conceito de espetáculo do Debord, automaticamente faz a gente refletir sobre a ideia de imagem, porque o espetáculo para ele é exatamente isso, como eu expliquei no vídeo anterior, é a imagem que substituiria a vida, né, enfim, vivida diretamente, tá? E a gente vai ver aqui que isso é exagero em relação a essa questão, ainda que não seja totalmente equivocado, muito pelo contrário. Ele aponta, serve para apontar um detalhe importante aí, e alienante dessa questão, mas não é a única coisa que existe ali, tá? E aí entra essa questão do rosto como aparência do Agamben, tá? Que ajuda a entender melhor esse detalhe aí, tá? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, tá, o Wieland Flusser, que está refletindo aqui nesse livro, né, Filosofia da Caixa Preta, justamente a fotografia, que é algo ali, né, que é praticamente a questão ali, né, as pessoas fotografando e filmando, enfim, né, produzindo ali uma imagem técnica, né, chamada imagem técnica a respeito do Réveillon ali, e não participando de outras maneiras, como, né, sempre foi, como tradicionalmente sempre foi, enfim, se abraçando ali, se emocionando e tudo mais. Então tudo isso remete a essa questão da fotografia e da imagem técnica também, né? E aí o Wieland Flusser, ele, na página 7, ele define a imagem como uma superfície que busca representar algo, tá? Então quer dizer, a imagem é uma superfície que busca representar algo. E é interessante que a imagem, quando ele diz isso, né, que a imagem é uma superfície que busca representar algo, ele está dizendo também que o olho é a representação dessa superfície, né? É ele que está buscando essa representação dessa superfície. E de certa forma ele desenvolve isso ali também no capítulo que ele fala sobre isso. Na página 13 ele fala das imagens técnicas, né? E aí ele fala que as imagens técnicas são produtos indiretos. E aqui é um ponto importante, que seriam pós-históricas, né? Ou seja, a imagem técnica ela busca um registro, uma memória fixa da coisa, né? Fixa no sentido de que não dá para esquecer aquilo no nível direto, né? Quer dizer, você tem ali, está registrado, então se você esquecer no nível mental, você vai lá e acessa de novo, né? Então existe uma diferença aí para o olho. Porém, o problema desse tipo de visão, e aí é uma das defasagens do Debord, para não falar em erro, uma das defasagens dele, é a de que o olho ele também é um produtor
daquilo que ele chama de... O olho também é um produtor indireto, de certa forma, da coisa, né? O olho, quando eu olho para uma imagem, quando eu olho para para o Arco do Triunfo lá, o meu olho não está captando o Arco do Triunfo em si. Ele está captando uma imagem, uma representação indireta do Arco do Triunfo. Então não tem tanta diferença nesse nível do olho para a máquina de fotografar, né? E é por isso que o conceito de rosto do Agamben, né, de rosto como aparência, interessa aqui para poder refletir essa sutil defasagem da ideia do Debord, tá? Então, enfim, e aí a diferença aí está justamente no tipo de memória que isso gera, né? Porque o olho gera uma memória que é ali, se por um lado tem as riquezas inesgotáveis da mente humana, por outro tem uma certa falha, uma certa falibilidade ali, que é o fato de que isso não é garantido, né, de você rememorar sempre que você quiser. Você pode esquecer e aí realmente você não lembra mais, né? Já a máquina de fotografar, enfim, né, o celular, eles registram isso e criam uma memória que você pode acessar sempre que você quiser, né? A questão nesse ponto, né, e a gente vai refletir isso quando falar da memória, é que nesse exercício ali do celular que está apontado, parado, né, para o Arco do Triunfo, o sujeito está meio que vivendo no futuro, né, e não na presença ali daquela situação, né? Ele está preocupado mais em registrar para ver depois do que vivenciar a coisa de uma forma ali diferente, enfim, está com as riquezas diferentes que teriam nessa perspectiva. E isso pode gerar aí coisas boas e coisas problemáticas também para cada um, certo? Essa falibilidade do olho, né, esse aspecto que é importante de desenhar aqui para entender, né, enfim, o problema de enxergar esse caso lá dos celulares como um exemplo de espetáculo, né, como o Debord via. Então esse aspecto do olho de produtor de imagens indiretas, ou seja, né, de representações das coisas que não são as próprias coisas, está muito bem desenvolvido também num conto do Guy de Maupassant, nesse livro aqui, tá? no Contos Fantásticos, chama-se justamente Carta de um Louco, que é um personagem que começa a ficar ali meio desnorteado porque ele descobre que os sentidos humanos são falhos, né? Então, por exemplo, aqui aí nas páginas 55 e 56, ele fala justamente do olho. E aí ele diz, né, o olho nos indica as dimensões, as formas e as cores. Ele nos engana sobre esses 3 pontos. Só pode nos revelar objetos e seres de dimensão média, proporcionais ao talhe humano. E aí ele vai falando de várias falhas do olho, né? Todas as nossas ideias de proporção são falsas. O problema desse personagem aqui, do Maupassant, de novo aqui, tá? No Carta de um Louco, é que ele começa a entender essa limitação do olho como algo, né, da ordem da loucura, ou seja, né, como algo que é o fim, né? Por quê? Porque ele está perdendo certas referências, digamos, né, cartesianas, antigas, e que davam a ele uma certa segurança de entender que o olho desenha a imagem de forma bacana, Quer dizer, é exatamente a ideia de real do Debord. O Debord achava que existe uma imagem, quer dizer, existe uma relação do ser humano com as coisas, com as situações, que não cai nessa imagem alienada, né? E esse é um problema, porque, como eu estou falando aqui, como esses 2 exemplos mostram, o Flusser, o Maupassant e outros autores, quer dizer, o olho ele é produtor também de representações indiretas das coisas, ele não é um produtor de verdades absolutas, né? Ele gera verdades, gera ali, né, enfim, percepções ricas e tal, mas ele não é uma definição absoluta da coisa, né? Ele está recheado dessas falibilidades aqui, que é importante entender para não ficar achando que a simples produção de uma imagem ali é alienação absoluta, né? Porque, inclusive, nas situações particulares de cada um ali, essas coisas vão sendo construídas de várias formas, né? E aí, para finalizar, deixo também a dica aqui, nessa questão ainda das imagens, tá? Essa dica do Gonçalo Tavares, esse livro aqui, Short Movies, né? Que é muito bom, um livro de microcontos dele. E tem um conto aqui, todos os contos aqui falam de uma maneira ou de outra da questão do olhar. Mas tem um conto aqui na página 18, chamado justamente O Rosto da Mulher, tá? Uma história, né?
que tem justamente a ver com isso, que é uma mulher que está segurando um espelho muito pertinho assim do rosto dela, e aí só consegue enxergar um fragmento ali do rosto, e aí ela dá o espelho para uma outra menina que está ali e tal, a menina segura de longe o espelho, ela consegue se enxergar inteira, mas porém diminuída ali na proporção e tal, enfim. E esse jogo ali de distância e tal que o Gonçalo Tavares cria aqui, mostra bem também essa parcialidade do olho, essa dependência do olho, das dimensões, da distância, enfim, essa coisa que não é uma definição absoluta nunca, tá? Então é interessante pensar isso para que a gente não fique associando essa experiência ali dos celulares do Arco do Triunfo somente com como se isso fosse uma distância absoluta da vivência direta e tal, né? Como muita gente defendeu aí na internet, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui, tá? Enfim, né? Sim, uma outra coisa aqui que vale dizer também nesse ponto é chamar atenção aqui para a questão levantada pelo Foucault aqui no Palavras e as Coisas, porque ele inclusive vai fazer uma denúncia meio que inversa aqui, né? Vai dizer que as ciências são produtoras de representações que se transformaram em apresentações, ou seja, né, em olhos que acham que estão vendo a verdade absoluta, enfim, né, e que não há nenhum tipo de aparência, nenhum tipo de parcialidade, etc. e tal, tá? Então também é interessante pensar isso aí em conexão com Foucault, porque ajuda, tá? E aí, pessoal, a próxima questão aqui tem a ver com o momento e a memória, né? Quer dizer, a lembrança mental e o registro do aparelho, tá? Esse livro aqui do Bachelard, ele trabalha a ideia de instante aqui, né? Ele fala do conceito de instante, que para ele o tempo não é duração, como seria para o Bergson, né? E sim o tempo ele é instante, tá? Ele vai desenvolver isso aqui, vai falar de um cara chamado Rupnel lá, que é bem interessante. Enfim, tá? E aí a questão aqui fundamental, né? E aí ele fala aqui na página 74, ele fala da questão do hábito, né? Que o hábito não seria uma repetição absoluta, mas seria uma mescla entre repetição e progresso, né? Ou seja, ele está chamando a atenção para uma complexidade da ideia de hábito, que também permite, né, essa questão aqui que ele está apontando, permite que a gente não caia, né, no determinismo absoluto de entender aquela relação ali dos celulares com o Arco do Triunfo, aquela imagem totalmente ou quase monolítica ali, né, como algo que seria da ordem de uma repetição absoluta, né? E ao mesmo tempo, enfim, né, de algo que fosse desprovido de complexidade e tudo mais, tá? Então também é interessante pensar isso aí a partir dessa ideia de instante aqui. E aí a questão é a produção de memória que isso gera, né? Porque também, se outra coisa também, antes de falar da memória, muita gente escreveu também nos textos aí que pularam na internet, que as pessoas estavam perdendo o momento ali, né? Essa foi uma frase que muita gente usou. E não é exatamente perder o momento, você tem ali uma experiência diferente, né? Com prós e contras, né? Quer dizer, por um lado, isso produz essa experiência ali que é mediada pelo celular e tudo mais, ela produz uma memória fixa que você pode acessar depois e tal. Agora, por outro, ela ao mesmo tempo gera uma certa perda ali efetiva, né? Em outros níveis, enfim, no nível da experiência ali com outras pessoas, no nível de, enfim, várias coisas aqui que a gente já falou no vídeo anterior, tá? Bom, e aí nesse sentido a imagem técnica, portanto, né, não seria indireta, como diz o Flusser, mas sim um tipo diferente de conexão simbólica, que gera outros tipos de memória, né? Agora, aquela vivência do celular, ela parece de fato mais pobre no nível da diversidade ali naquele momento, né? E aí existe uma outra questão para finalizar aqui essa reflexão, tá? Agora vamos para a terceira parte aqui, tá? Sim, inclusive vale citar também o Manuel de Barros, tá? Que está aqui, o Memórias Inventadas, tá? Porque é um pouco isso também, né? A memória não é um registro totalmente objetivo, né? A gente faz as nossas conexões ali e, enfim, né? Cada um tem as suas ali, e isso também não é totalmente desenhável numa análise ou numa reflexão, né, de fora, né? Cada um tem a sua visão ali, tá? E isso é importante ponderar.
E aí, pessoal, para finalizar, tá? Eu vou até pular algumas coisas aqui que eu tinha separado para poder finalizar falando da questão do individualismo, tá? Porque é uma questão muito importante que tem a ver com essa, né, com essa experiência ali, porque uma coisa efetivamente visível ali é que como não há praticamente contato com os outros ali, nem no nível do abraço, da conversa, enfim, né, naquela foto, e muitas coisas que a gente vê aí hoje em dia, parece que o mundo está ficando mais individualista mesmo, as pessoas estão ficando mais individualistas, estão perdendo essa esfera aí da alteridade e do contato, né? E ao mesmo tempo também, como eu anotei aqui, tá, do diálogo e do afeto, né? Isso é importante pensar isso, porque o celular está substituindo essas coisas e as pessoas estão ficando cada vez mais aí, enfim, meio que escondidas nas suas bolhas, e o diálogo tem uma riqueza que essa bolha que o celular produz não consegue produzir, né? Então, o que acontece? Tem esse livro aqui muito interessante, e essa questão, né, muito interessante, que é o Cultura da Convergência, do Henry Jenkins, tá? E aí tem até o celular aqui na capa, né? Quer dizer, ele estava desenvolvendo aqui, vendendo a ideia de que o celular ele é uma espécie de momento em que todas as mídias convergem, né? E essa ideia de convergência é muito bonitinha, muito bacana, né? Muito legalzinho de ler isso, todo mundo acha bacana. A questão é que o celular transformado em bolha e ao mesmo tempo transformado em motor de individualismo incessante, como a gente percebe nitidamente naquela imagem ali, ele acaba sendo, pela via da convergência, uma espécie de produtor de uma crise e uma defasagem violenta da possibilidade de divergência que o contato com os outros permite, né? Então a cultura da convergência acaba, às vezes, acabando com a riqueza da divergência. E aí, quando eu digo divergência, eu não estou dizendo aqui briga, nem violência, nada do tipo. Eu estou dizendo a conversa mesmo, né? A conversa é o momento em que você ali coloca em questão os seus argumentos, as suas visões de mundo, e troca com a outra pessoa no nível do respeito, né? Sempre no nível do respeito, porque quando não é baseado no respeito, é esse lixo que eu estou vivendo aqui, né? Agora, quando é feito com respeito, isso é extremamente enriquecedor, porque isso vai ali, enfim, isso ensina pra gente todo dia muita coisa. Então, essa foto ali dos celulares, tá? Naquela coisa meio monolítica, eles de certa forma estão... há ali uma certa aparência de crise da divergência, né? Que é causada por uma riqueza que o celular tem, que é fazer essa convergência de gravar e depois colocar nas redes sociais, gravar ali também no arquivo para ver depois e tudo mais. Quer dizer, tem esse lado bom e o lado ruim, né? É importante ponderar isso aí, tá? Então eu finalizo aqui com duas dicas. Quer dizer, né, tem essa questão aqui que eu acabei de falar da convergência e divergência. Então tem a Transparência do Mal, do Jean Baudrillard, que ele fala aqui no final, né, que o outro é aquele que me impede de me repetir ao infinito, e as bolhas, né, do celular acabam fazendo com que a gente se repita, não ao infinito, mas, né, de maneira muito mais violenta aí do que quando a gente está ali no jogo do contato com os outros, né? E ao mesmo tempo tem também aqui, vale lembrar também a filosofia, né? Tá aqui o Platão, que a filosofia nasce exatamente disso, eu já falei aqui em outros vídeos, da questão da política, né, das cidades lá em contraposição aos impérios e tudo mais, aos impérios soberanos, divinos, mas nasce também como diálogo, né? O Sócrates, né, ele vai desenvolver o diálogo ali como o principal exercício da filosofia. Isso está evidente lá nos diálogos do Platão. Então, quer dizer, isso também a filosofia precisa ocupar esse espaço para poder chamar atenção para esses detalhes aí, tá? E por último, chamo também a atenção para esse texto aqui do Jean Baudrillard, que ele fala da questão lá do Deep Blue, né, que o computador e tal, que é o supercomputador, perdeu para o ser humano porque não consegue ler blefe. O blefe, ele é uma manifestação dessa alteridade impossível de ser absolutamente desenhada e registrada de antemão, né? E por isso que tem essa riqueza
que é impossível, né, numa lógica de bolha e impossível inclusive dos robôs, né? Então é legal ver isso aí, porque essa questão lá do celular é uma imagem meio robótica, né, se a gente for ver legal ali, em certo sentido, né? Então, pessoal, para finalizar aqui, tá? Eu vou ler o textinho que eu coloquei aqui, né? Quer dizer, parece que essa lógica ali gera também isolamento e redução das conexões, tá? Redução do diálogo, redução da possibilidade de divergência, redução da dialética e redução da inteligência, porque esse contato com a alteridade gera aumento da inteligência, tá? E aí também, quando a gente fala da questão do afeto, isso gera uma crise, né, da fraternidade, não tem um abraço, né? O individualismo do celular, nesse sentido, empobrece, isola e emburrece as pessoas, e isso pode estar aí a causa do aumento da violência dos próprios bolsonaristas, né? Ficam muito isolados ali naquelas bolhas e aí acabam não desenvolvendo contato com a alteridade e acabam ficando mais violentos. Beleza, pessoal? Então é isso, a reflexão foi essa e a gente se fala no próximo vídeo do canal aqui, tá? Grande abraço, tamo junto, fui!